Nós estamos agora entrando no lugar que foi considerado o berço da cristandade na Ilha de Malta. E esse lugar aqui ele é muito especial. A gente vai entrar num labirinto de tumbas dos primeiros cristãos também, mas isso aqui também serviu de abrigo durante a Segunda Guerra Mundial. Então esse lugar tanto é o lugar onde Paulo iniciou a pregação do Evangelho, como é um lugar que serviu de abrigo durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Infelizmente, a qualidade do som dentro das catacumbas ali não ficou boa. Então, como o assunto é muito interessante, eu quero conversar com você. Então, eu vou fazer assim, eu vou conversar com você aqui pela qualidade do som e vou estar te mostrando aqui esse labirinto de catacumbas lá em Malta. Então, a primeira coisa que é muito interessante, que eu quero chamar a sua atenção para a gente conversar, para a gente estar construindo juntos, e realmente, se você achar que isso é interessante, compartilha. E, gente, comenta para a gente estar construindo juntos aí o nosso conhecimento, para saber o que você pensa aí também. Se você concorda, se você discorda, vamos conversar aqui e vamos tentar entender qual é a importância dessas catacumbas para entendermos a história do cristianismo. E eu vou te dizer que é importante, tá? Descendo ali, então, em Rabat, né? Nós temos a cidade e descendo nós vamos encontrar essas catacumbas. Então, é importante observar que quando aí essas catacumbas estavam sendo escavadas nas rochas, o Império Romano estava realmente no seu apogeu. E aí, entre os romanos não era comum o sepultamento, era mais comum a cremação dos mortos. Mas entre os cristãos primitivos não se considerava cremação. Lizzie, tu tá dizendo que não pode cremar? Não, gente, eu não tô. Na verdade, eu tô falando o que os cristãos primitivos, como era essa prática. E eu vou explicar para você por quê. Se você abrir aí em 1 Coríntios capítulo 15, vai ter aí, você sabe, vai estar falando aí da ressurreição, né? Mas pra gente aqui é importante, pra gente fazer o vídeo não muito grande, nós vamos pegar só o versículo 4 e depois o versículo 52. Então, o versículo 4, ele está falando sobre Jesus, e ele vai dizer assim, porque foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, vai estar falando que Jesus foi sepultado. Como Jesus é o líder, é o mestre, é o exemplo a ser seguido, os cristãos naturalmente sepultavam seus mortos, e Jesus ressuscitou. E aí lá no versículo 52, e eu te recomendo aí a ler 1 Coríntios 15 inteiro, é muito bom o capítulo, né, sobre a nossa esperança na ressurreição, vai dizer, versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, existia essa crença da ressurreição. E aí, a tentativa de conservação dos corpos. Lizzie, conservar os corpos? Claro que não, né, gente? Não tem mais nem cinza daqueles corpos, né? Não existe mais, 2.000 anos. Mas o Senhor vai aí ressuscitar corpos, aqueles que foram comidos por tubarões, e os tubarões foram pescados e foram comidos, e não existe mais nada, não existe nem lembrança. Esses corpos serão ressuscitados pelo poder do Criador, pelo mesmo poder que criou os céus e a terra com uma palavra, né? Haja luz e houve luz. Esse mesmo Deus vai trazer à existência os corpos, né? Mas ali no cristianismo primitivo, então, não se considerava a cremação, se considerava o sepultamento dos corpos, como era feito na religião judaica e como, então, Jesus foi sepultado e ressuscitou. E aí, gente, é muito interessante porque esse sistema, todo isso aqui que você está vendo, quilômetros e quilômetros escavados nas rochas, não era basicamente usado pelos romanos, era usado pelos cristãos com essa esperança. Então, sem palácios, sem grandes construções, sem poder político, apenas pessoas simples, né, reunidas aí na fé, na esperança, na mensagem de Cristo. E numa fé que transcendia a morte. Eu posso morrer porque eu sei que eu vou ressuscitar, né? Eu sei que o meu amado que partiu com o Senhor, ele vai ressuscitar. Então, esses locais aqui, eles são conhecidos como catacumbas, né? Onde as famílias inteiras eram postos. E uma diferença dos romanos é que não existia, que não importa qual era o seu poder social, qual era a sua posição social. Era muito semelhante
Ah, mas aí, hoje, se você for ver na Idade Média, eu não tô falando da Idade Média, gente, tô falando aqui lá no início do cristianismo, né? Lá, quando aquele que tinha mais vendia suas possessões para ajudar aquele que não tinha, para que houvesse equalidade entre a igreja. Não tô falando depois, né? Tô falando aqui lá dos primeiros séculos do cristianismo. Então, não existia essa ideia de grandes túmulos, né, para guardar a memória, porque a memória estava guardada em Cristo, o nome estava no livro da vida e era essa a esperança da ressurreição. Então, você vai encontrar aqui, né, nesse labirinto ainda algumas imagens de cruz, de peixe, né, do ictus e símbolos cristãos aqui. Mas agora, gente, eu não sei, mas andar ali faz você pensar, nossa, como é que eles escavavam isso tudo, né? Como é que fizeram e como que cresceu isso aqui embaixo da terra, sem o sol, né? Porque existem resquícios de templos romanos hoje em Malta ainda, mas existe o resquício do templo romano, mas a adoração aos deuses romanos já não existe, né? E aqui nós temos esse resquício dos cristãos, mas o cristianismo ele permanece forte em Malta até hoje e no mundo inteiro, né? Então, que poder é esse que vence todo o sistema de governo, que sem poder, sem dinheiro, não sem poder humano, né? Sem poder político, sem dinheiro, ele permanece 2000 anos depois e nós podemos aqui entrar e visitar. Então, essas catacumbas de Malta, e nós caminhamos bastante aqui dentro, né? Foi muito interessante, gente. Foi muito interessante mesmo. Elas não são apenas túmulos antigos, né? Elas são aí a lembrança de um poder maior, de um poder atemporal, de um poder que vence o mundo. A nossa fé, né? O poder de Deus. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, e esse eu vou mostrar ainda dentro das catacumbas, porque eu acho que vale a pena. As mesas, né, a Agape Table, a mesa da fraternidade, a mesa do amor, onde as famílias, elas se reuniam muitas vezes para comer, para celebrar perto dos seus amados. Isso, mas comer no cemitério. Gente, tem que entender aí uma outra cultura, um outro momento histórico, e eu vou estar mostrando isso aí para você. Então dá uma olhadinha aí e já me conta o que você acha sobre isso. Estamos aqui no que é conhecido como Agape Table, ou seja, a mesa do amor perfeito. E os cristãos nos primeiros séculos, eles vinham e eles celebravam perto da tumba dos seus amados. E aí a gente diz, mas eles estavam celebrando mortos, Liz, o que é isso, gente? Tradição. É algo que é difícil para a gente entender hoje, mas lembrem-se que quando eles vinham e celebravam, eles não estão celebrando o cultuando ao morto, eles estão relembrando que um dia eles vão participar novamente de um banquete, de uma festa no reino eterno. Então, esses alimentos, e no cristianismo sempre o partir do pão, o comer junto é algo muito simbólico. De certa forma, era uma lembrança de que aquela pessoa que partiu com o Senhor, eles iriam comer de novo no reino de Cristo. Então aqui era algo que os cristãos faziam aí no primeiro e segundo século. E não esquece de compartilhar esse vídeo, gente. Quanto mais você compartilha, mais você nos ajuda. E nos ajuda aí também, nos motiva a estar gravando mais vídeos, visitando mais lugares e compartilhando essa história tão maravilhosa. Que Deus abençoe.